né? Eu, por mim, eu ficava dormindo lá, não ia ficar abrindo todo dia a live para fazer o café com o comandante falando sobre o que faz sentido. Exatamente. Você ia querer preocupar com a sua vida. Assim, a conexão com Deus, para mim, essa intimidade com o Senhor é o cerne, é a base para a gente poder decolar. Então, hoje, eu vou conversar com ela, que é diretora financeira do grupo Pablo Marçal. Ela tem um programa fantástico alinhado com mulheres para que as mulheres consigam ativar a sua essência da feminilidade. E eu gostaria de chamar a atenção antes da gente começar o Decolecast, porque não tem nada a ver com feminista. Não é esse movimento, é um movimento para ativar a essência feminina, que é a feminilidade. Então, eu vou conversar hoje aqui com a Ana Lucchini. Oi, tudo bem, Fabrício? É uma honra estar aqui no Decolecast, gente, e vamos conversar, né? Vamos falar daquilo que está no nosso coração. Eu quero falar um pouquinho da minha experiência, de como eu cheguei até aqui, e tenho certeza que vai chegar em outras pessoas. Ana, aproveitando então, queria que você falasse para a gente quem é a Ana Lucchini. Ana Lucchini, hoje eu estou empresária. Eu trabalhei em banco durante 15 anos e pedi demissão do banco ano passado para poder seguir um propósito. Então, acima de tudo, né? Eu sou filha amada, feita à imagem e semelhança de Deus. Eu acho que quando a gente ativa a nossa identidade e a gente começa a viver uma vida voltada mais para aquilo que está no nosso coração, as portas se abrem. Então, hoje, eu trabalho, né, lá na empresa do Pablo como diretora financeira, mas tenho o meu projeto também, que é para mulheres. Eu iniciei agora um movimento que chama o Movimento MEF, que é Mulher e Feminina. Lancei agora a minha mentoria também, inclusive está no ar ainda. E já fiz algumas imersões, a gente já fez algo aqui em Alphaville, voltada para reativar essa essência feminina. Então, eu sou especialista em energia feminina. Estou terminando uma pós-graduação em psicologia junguiana. Eu sou apaixonada pela alma humana. Eu acho que depois que eu passei pelo meu processo de autoconhecimento e comecei a ter esse mergulho para dentro, eu vi o quanto a gente precisa se conhecer e quanto ainda estamos presos. Então, hoje, o meu maior desejo é que sejamos livres, que a gente possa realmente viver a partir da nossa essência e viver mesmo aquilo que a gente nasceu para viver, né? Na nossa maior potência, na nossa melhor versão. A gente precisa se libertar de muitas prisões emocionais. Então, também sou psicoterapeuta e é isso. Uau! É muita formação, né, gente? E baseado justamente nisso, eu tive uma carreira parecida com a tua na formação intelectual. Só que eu pensei que fosse ser muito mais rápido a minha transformação. E eu vejo que hoje as pessoas falam muito sobre você ativar ou acionar pessoas e que você consegue causar uma transformação verdadeira na vida delas. Então eu queria perguntar para você, depois de 15 anos atuando na área de bancos, o que levou você a um despertar e essa mudança de rota? Eu falo que a vida, ela nos recruta o tempo todo para a gente poder se conhecer, para a gente poder buscar algo dentro de nós, né, que muitas vezes está inconsciente. Então, eu passei por alguns desafios na minha vida. Comecei a trabalhar em banco com 20 anos, com 21 eu já era gerente de pessoa física e fui crescendo no banco, né? Fui para PJ, fui para gerente comercial e depois eu terminei ano passado como gerente de plataforma empresa, tinha acabado de ser promovida, mas algo não preenchia meu coração, eu não via muito propósito ali. E qual que foi a viradinha de chave, né? O que me fez largar tudo e mudar de rota, né? Sofrer essa metanoia que a gente fala, a identidade. Quando a gente realmente ativa a nossa identidade, quando a gente sabe quem nós somos de verdade, quando você começa a viver de decisões e não de condição, quando você aumenta a sua intimidade com Deus e começa a entender aquilo que arde no seu coração, né? Eu falo que coração, gente, é muito a ver com coragem, né? Coragem, é agir com ação, ter coragem para poder escutar. E muitas vezes, quando a gente não tem a nossa identidade, quando a gente é muito bloqueado ainda, quando a gente tem medos e as nossas crenças, elas nos limitam. A gente deixa de fazer algo que a gente veio fazer por medo, porque a gente acredita não ser capaz, acredita não ser merecedor. E aí, quando a gente ativa essa identidade, quando a gente começa a escutar mais o nosso coração, a gente começa a se movimentar. E aí eu falo que cada ser humano tem o seu ponto de explosão, né? Tem aquele momento que você fala, chega, eu não quero mais continuar aonde eu estou, tem algo de errado aqui. E
Existem acontecimentos na vida da gente que faz a gente se movimentar. E ano passado, eu já vim estudando há 7 anos, né? Que eu faço terapia, que eu já estudo, né? Formação terapêutica, que eu mergulho nesse universo de autoconhecimento, mas ainda com muitas crenças de que precisava estudar mais. Já encabecei alguns movimentos que não foi para frente. Já comecei a fazer tanta coisa que eu não conseguia continuar. E aí eu pedi demissão do banco, larguei tudo e vim para Alphaville, porque tinham pessoas aqui que carregavam algo que eu precisava. E aí eu comecei a ter mais intimidade com Deus. E quando a gente começa realmente a escutar o nosso coração, a gente se movimenta, né? É o poder da decisão. E, gente, a vida é feita de escolhas. A vida é feita de decisões. A gente precisa de decidir, a gente precisa se posicionar, precisa entrar em movimento para as coisas começarem a acontecer. E eu queria mudar a minha vida. Eu sabia que aquilo não estava mais, não tinha mais propósito, né? Muita gente fala assim, né, Fabrício? O que é propósito? Eu quero ter uma vida de propósito. Gente, propósito é direção. Você precisa entrar em movimento. Não espere o seu propósito te achar. Comece a entrar em movimento que ele vai chegar até você. E eu comecei a me movimentar, larguei tudo lá em Belo Horizonte, mudei para Alphaville. E quando você realmente dá esse passo, a vida começa a abrir. As coisas começam a acontecer. E a gente fica brincando, né? Eu não quero falar muito de Deus, mas não tem como a gente falar de uma vida de propósito, de uma vida que a gente faz aquilo que está no nosso coração sem falar de Deus. Porque são passos de fé que a gente dá mesmo, sem ver o caminho todo. Mas é algo que você sabe, a alma da gente já sabe. Aproveitando que você falou dessa questão da conexão com Deus, uma coisa que para mim por muito tempo foi algo que eu tive que tratar nesse caminhar com Ele, foi que eu vivi uma religiosidade e eu reclamava, que eu falava assim, cara, esse papo que todo mundo fala de conexão com Deus, de ouvir o Senhor, de ter realmente um momento de conexão com Ele, que Ele te mostra qual é o caminho. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que hoje estão nos ouvindo, eles falam assim, cara, mas esse negócio de Deus aí não rola. Eu já peguei a Bíblia, eu já li, eu já tentei, e eu já tive a oportunidade de estar com você na casa de adoração, com você deixando assim fluir uma palavra maravilhosa, assim, você vê que realmente é um fluir, é uma unção, é uma entrega. O que você recomenda para essas pessoas? Como que elas podem buscar para chegar nesse nível de conexão? Eu sou de família católica, minha família toda mas essa questão da religiosidade, ela bloqueia às vezes, sabe? A gente nos apresentado um Deus punidor, um Deus julgador, né? E com muitas regras. Eu preciso fazer isso, isso e isso para conseguir isso. E aí não que eu me desvinculei da religião, mas eu comecei a buscar Deus no meu secreto, né? Sem precisar de ir na igreja, nós somos a igreja. Então, a gente tem conexão direta com Ele, né? A gente não precisa de um terceiro para a gente poder sentir a presença dEle. E eu também tinha muito essa dúvida, como que eu escuto Deus? Como eu sei que é Ele que está falando comigo? Né? Eu falei isso até numa live que eu fiz, que 1 hora a vida vai te chamar para poder aumentar essa conexão, porque a nossa identidade, ela é celestial, o nosso DNA, ele não é aqui da Terra, né? E muitas vezes a gente quer preencher esse vazio, a gente quer buscar com essa sede coisas que são terrenas, e isso só vai dar prazeres imediatos, momentâneo, muito superficial, igual eu busquei durante muitos anos na minha vida. E hoje eu busco preencher esse vazio aqui dentro com algo do céu, realmente com a nossa real identidade. E é muito importante a gente buscar essa conexão com Ele. E aí igual você falou, como eu sei que é Deus, né? Gente, não tem muito segredo, na verdade, né? Para mim, é intimidade, é relacionamento. Intimidade é maior do que relacionamento, né? A gente pode conhecer casais hoje que têm um relacionamento, mas não tem intimidade. Isso Intimidade é quando a gente se fragiliza, quando a gente se rende, quando eu abro o meu coração, quando eu falo aquilo que realmente eu sou, sem reservas, sem preocupar, sem querer mostrar aquilo que eu não sou. E é isso que Deus espera de nós, um relacionamento com intimidade, que a gente mostre para Ele o nosso melhor e o nosso pior. Tá tudo errado, olha o que eu tô fazendo. E Deus não tá nem aí para os nossos comportamentos, sabe? Ele não veio Ele não julga
né, o pecado. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então, quando você chega e quebranta o coração para ele, ele não é a favor do pecado, mas ele vai te ouvir, porque a única coisa que ele quer, gente, é esse coração disposto, sabe? É a gente abrir o nosso coração para ele poder entrar e fazer a obra dele na nossa vida. E uma das técnicas que eu uso para saber que é Deus, agora a gente faz até técnicas, né? Isso é bom, isso é Mas excelente, é o que justamente as pessoas estão buscando. eu falo assim, quando eu sei que é Deus falando comigo, quando eu tô em paz, quando o meu coração sente paz, por mais que as condições sejam desfavoráveis, mas eu senti uma paz no meu coração, é Ele. E uma outra técnica que eu uso é quando aquilo que eu quero, aquilo que eu escutei, ou aquela decisão que eu vou tomar é para um bem maior. Não é só para mim, não é pelo meu egoísmo, por vaidade, por ego. Aquela decisão que eu vou tomar, aquele caminho vai ser para beneficiar também outras pessoas, né? E aí eu sei que é Deus, porque o inimigo não quer que você ajude ninguém, né? Não quer que você transforme vidas, não quer que você levante pessoas, pelo contrário. Ele quer que você olhe para o teu umbigo e faça aquilo que é a sua vontade. Então, se é para um bem maior, para ajudar outras pessoas, eu também sei, olha, Deus tá nisso. E essa intimidade a gente cria com o tempo mesmo, sabe? Precisa te buscar todos os dias. Uma vez o Pablo fez uma analogia numa live que ele falou, o menino perguntou, como que eu sei que é a voz de Deus? Que várias vozes na minha mente, eu quero saber quando que é a voz dele mesmo. Aí ele falou, ele estava com uma pessoa do lado, ele cochichou. Assim, ó. E a pessoa lá na plateia, você escutou? Ela, não. Peraí, aí cochichou de novo. Você escutou? A pessoa, não. Você não escutou? Porque você não está perto de mim. Para a gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que estar perto dele. Uau. A gente precisa de relacionamento. A gente precisa de buscar ele. Porque ele quer falar, mas muitas vezes a gente está longe e a gente não ouve. Você sabe que eu passei por um processo bem parecido com esse. E foi justamente uma condição que eu estava falando para um amigo que eu não conseguia ouvir a voz de Deus. E depois de um tempo nessa caminhada, eu percebi que o que aconteceu? Um dia, um profeta falou comigo e falou assim, Deus quer falar com você, mas você não está parando para escutar ele. E tem duas coisas que são bem distintas. O ouvir é a capacidade que você tem sensitiva de você perceber sons. O escutar é quando você para escutar com atenção aquilo que o interlocutor está te falando. Exatamente. E caminhar com Deus é igual, é você escutar a voz dele. É oração, né? Muitas pessoas, a gente fala a oração, existem algumas fases, né? Pontos na hora da oração. Muitas vezes eu orava e eu ia lá, orava e tudo, para aprender, acabou e eu ia embora. Né? E eu aprendi isso, que a oração, ela é um diálogo. Não é só você que vai falar. Então, tem horas que a gente vai precisar de silenciar para ouvir a voz dele. Então, você vai orar. E a oração, gente, não é nada repetido, sabe? Não é nada que você vai ficar repetindo. Muito pelo contrário. Oração é você falar aquilo que está no seu coração, né? Você colocar o C ali, a oração, ela forma o coração. É aquilo que está no seu coração. E as mágoas, os medos, os ressentimentos, as culpas, tudo. É para entregar tudo. E falar tudo que está ali dentro para ele. Então, nenhuma oração vai ser igual a outra. Né? Que é esse diálogo? E depois que a gente fala, depois que você, né, se rasga, você precisa parar para ouvir. Muitas vezes Deus quer falar com você e você não para. A sua busca está naquele silêncio que você não faz. Exatamente. Inclusive, ele mesmo fala, né? Na palavra fala que é em espírito e em verdade que você consegue atingir essa conexão. E às vezes a gente pensa que, não, é com música alta, é com uma pregação intensa. E isso foi uma coisa que ele foi me dando nessa caminhada, nesse relacionamento, nessa intimidade, que ele foi me dando esse dia a dia diferenciado do que eu estava tendo. Mas eu tive que, para isso, passar a obedecer. Uma coisa que eu falo muito para as pessoas é viver em obediência. E era uma coisa que eu não fazia. Eu via coisas na palavra de Deus e falava, isso aí não é para mim. Quando eu passei a obedecer e vivenciar aquilo, aí eu adquiri o relacionamento. Eu falo que o filho obediente, né, tem 3 pilares para aquele filho obediente. O primeiro, limpar o coração. Deus fala com a gente através do coração. Essa é a porta, né, de comunicação com ele. Então, se a gente começa a guardar muito lixo no coração, mágoa, rancor, ressentimento, ódio, raiva, se você fica colocando isso tudo e não limpa o seu coração, você não vai ouvir a voz dele. Né? A Bíblia fala do coração enganoso. E aí, quanto mais você limpa, quanto mais você não guarda ofensas, perdoa quem tiver que perdoar, libera, o coração é a nossa casa.
Né? E você não deixa qualquer um entrar na sua casa. Você deixa a pessoa entrar com lixo aqui dentro, com o pé sujo, trazer lixo da rua e jogar aqui? E por que você deixa pessoas jogarem lixo no seu coração? E você deixa aquele lixo, né? Não tem problema entrar, mas faça faxina. Limpe o seu coração todos os dias, porque é ele, né? A Bíblia fala, tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele proverá a fonte da vida. Porque o coração é esse canal, né? Então a gente precisa de limpar, perdoar, liberar, porque Deus fala através do nosso coração. E o segundo pilar é ter intimidade. Como que eu vou ouvir Deus falando? Como que eu vou ser um filho obediente se eu não consigo ouvir ele falando comigo? Você tem que ter intimidade, senão você não vai conseguir. Ou às vezes ele vai até falar, né? Ele vai te falar, Fabrício, você vai sentir, né, por intuição, por algo, só que você não vai obedecer. Você vai achar que é bobagem, que você não vai ter aquela sensibilidade para poder ouvi-lo. Né? E um outro ponto, o terceiro pilar para aquele filho obediente é a fé. Ainda somos homens e mulheres de pouca fé. Né? Ainda somos muito incrédulos. Precisamos sim de aumentar a nossa fé, de confiar naquilo que nossos olhos não veem ainda. Né? Você pode ter certeza que as pessoas que vocês mais admiram hoje, aquelas que estão, né, que te inspiram, que estão à frente de você, todas elas tiveram que dar um passo de fé. Nenhuma delas enxergou o caminho inteiro para começar. Pelo contrário, elas começaram um movimento sem enxergar, com fé, com algo que ardia no coração, e hoje estão onde estão. Uma coisa importante que você falou do limpar o coração me lembra do seguinte: na aviação a gente tem um documento, e é um dos documentos mais sérios que a gente tem dentro da cabine. Você recebe no cockpit esse formulário que é chamado NOTOC, que é Notification to the Captain. Então tudo que você precisa ficar sabendo está naquele documento. E ali vem as cargas perigosas e cargas que são diferentes do que a carga usual. E eu uso essa analogia, da mesma forma que você, eu falo para as pessoas que se você precisa dessa notificação para saber quais são as cargas perigosas que você está carregando no avião, no coração é a mesma coisa. Amargura, ressentimento, raiva, essas coisas que você... Não tem nada errado em você ter a raiva e canalizar ela para a ação. Mas normalmente você vai guardando sentimentos ruins, vai guardando falta de perdão, e isso é uma carga perigosa para o ser humano. Isso te trava, isso te bloqueia, isso faz você não ouvir a voz de Deus, né? Isso faz com que você viva com menos, né? Viva uma vida mais medíocre, uma vida alinhada com aquilo que realmente você não é. A gente precisa limpar o coração todos os dias. Queria perguntar para você, falando já que você tem vários passos que você utiliza, ou vários passo a passos que você criou nas suas mentorias e treinamentos, queria que você falasse um pouco sobre como que a pessoa começa verdadeiramente a agir. Porque a primeira vez que eu ouvi falar que tudo estava realmente na ação, e você vê que na própria palavra de Deus tudo está relacionado a alguém que fez uma ação para conseguir ter o milagre ou para ter um resultado. Como é que você aprendeu? Porque eu ouvi esse negócio, você precisa agir, mas em qual direção? Com qual intensidade? Com qual velocidade? Como é que você conseguiu aprender a canalizar o mover, esse se mover? Gente, o segredo está no movimento. Né? A nossa essência é movimento. A gente fala que uma das maiores dores do mundo assim, é a preguiça. Né? A gente preguiçosa, que não quer levantar, que não quer fazer. E a preguiça coloca a gente numa zona de conforto. Né? E paralisa a gente. Tudo que fica parado apodrece. Ou apodrece, ou fica fedendo, né? Aquilo vai se perdendo. A natureza, ela está em movimento. O mundo está em movimento. Nós precisamos estar em movimento. Precisamos de nos agir. Precisamos sair do lugar. Né? A gente fala que é o DAI, que é o despertar, acordar e expandir. Muitas pessoas, elas despertam. Elas realmente, né, abrem o olho, fica ali, mas elas não levantam da cama. Durante muito tempo, eu passei desperta. Né? Eu fiquei ali uns 6 anos já desperta, já com conhecimento, já entendendo, mas eu não acordava. Eu comecei a me movimentar, eu saí da cama, eu acordei, eu me posicionei, deve ter mais ou menos uns 8 meses. E 7 anos que eu já estava despertada. Então, a gente precisa se movimentar. É através do movimento que as coisas começam a acontecer. Né? A nossa essência é o movimento, o mundo está em movimento. Então, esse poder da ação, né? de você dar o passo. E, gente, porque a gente tem muitas coisas assim, mas será que eu tô certa? Muito perfeccionismo, né? Eu não tenho que estudar mais, eu tenho que fazer mais, eu preciso mergulhar mais, aprender mais. Só vai.
A gente aprende muito aqui, né, com o Pablo, que não espera estar perfeito, não espera as melhores condições. Vai corrigindo no processo. Porque o processo é que que a gente vai aprender através do processo. É ele que vai nos ensinar o caminho. Se eu não começar a dar esse passo, eu nunca vou saber, sabe? É melhor corrigir aquilo que eu fiz do que não ter feito nada, né? Do que continuar parado. E aí tem algo muito importante que é o poder da decisão, né? Para você se movimentar, você precisa decidir. E quando você decide, gente, tudo começa a acontecer. Se eu pudesse falar para vocês assim, o quanto é importante passar para vocês, o quanto é importante tomar uma decisão na sua vida, a decisão, ela movimenta, ela tem uma frequência, ela tem energia. Às vezes, as condições estão desfavoráveis, mas você decidiu. Então, você vai gerar, vai mudar a sua energia interna, porque você já decidiu que aquilo vai acontecer. E aí, aquilo vai reverberar para fora e vai movimentar também algo para trazer aquilo até você, através de uma decisão. O poder de uma decisão te dá coragem, faz você mudar os seus hábitos, porque você vai, depois que você decide, você vai para o movimento, e o movimento faz você não ser mais aquela pessoa. Então, para ter novos resultados, novas atitudes, novas pessoas, novos ambientes, então você vai ter que mudar e vai ter que se transformar. Então, você vai mudar os seus hábitos, né? Você vai começar a fazer algo que você não fazia. Eu antigamente, eu nunca acordava 4h59 da manhã. Mas como eu comecei a decidir que eu queria mudar, eu comecei a levantar mais cedo, eu comecei a tomar banho gelado, me alimentar melhor, fazer exercício físico, comecei a estudar, comecei a fazer lives, pedir demissão do banco. Tudo isso são decisões, mudanças de hábitos que você faz na vida, são movimentos, né? Micromovimentos que você faz para te levar a algo. E é esse que é o caminho, sabe? É você realmente decidir e começar. Ana, mas como que eu decido? Né? Eu tô dificuldade para decidir, eu não sei que caminho. Eu acho que é a maior dificuldade das pessoas, é justamente saber como decidir. Exatamente, eu não sei o caminho, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual caminho trilhar. Eu vou voltar na identidade. Existe algo que a tua alma já sabe, né? E também não fica esperando. Eu já tomei alguns caminhos, né? Já fiz umas decisões que não foram as mais saudáveis para minha vida, que realmente não era aquilo que eu deveria, mas tudo coopera para o bem. Então, independente da decisão que você vai tomar, se não for a mais saudável, a gente nunca erra. Ou a gente aprende ou a gente ganha. Você vai aprender algo com aquela decisão. E aquela decisão vai te fazer subir um novo nível. A gente só precisa se movimentar, né? O que me fez tomar a decisão de largar tudo lá em Belo Horizonte, vir para cá e mudar de rota, né? E sair da estabilidade, sair do confortável, sair da zona de conforto, já era reconhecida da minha família, do apartamento, de onde eu morava, da minha cidade, e mudar de estado, mudar de profissão, né? Ficar longe da minha família e vir aqui a troco de quê? Né? O que te fez movimentar para vir para cá? Porque eu tive que ativar essa minha fé. Eu não via nada. Eu não tinha ainda meu trabalho na plataforma, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu tinha algo que ardia no meu coração. E aí, por isso que eu voltei para a identidade. Quando você sabe quem você é, você começa a agir com mais coragem. E isso vai te dar coragem. Uma das maiores dores do mundo é a falta de identidade. As pessoas não sabem quem elas são ainda. Elas ainda estão vivendo muito aquém, sabe? Com uma vida muito medíocre daquilo que elas realmente foram chamadas. Porque quando você ativa isso, quando você sabe quem você é, você começa a se movimentar, sabe? Você vai curando os seus bloqueios, né? As suas crenças vão ressignificando no caminho. E é interessante porque você vê muito tempo atrás o Anthony Robbins, que está mais conhecido como Tony Robbins, já falava que motion is emotion. Que esse movimento que você gera, ele faz com que você ative a emoção certa para aquilo que você está buscando. E você falou que você criou diversos movimentos. E eu fico impressionado justamente com o naming, né? Com os nomes que você encontrou. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses movimentos, porque é bem interessante, né? Quando você dá um nome, a pessoa que percebe esse nome já fala assim, caramba, esse movimento é para mim. Se você puder falar um pouco sobre isso. Gente, todo movimento é maior do que você, né? E a gente precisa começar para você poder alcançar novos níveis, né? Para você começar realmente a ganhar mais autoridade, você precisa gerar um movimento. E todo movimento tem uma causa embaixo, e é essa causa que sustenta esse movimento.
E eu comecei a criar vários movimentos, né? O que é movimento? É gerar energia. Eu comecei a gerar energia para vários movimentos, mas eu não conseguia concluir. Eu gerava energia, o movimento se levantava, as pessoas estavam comigo, mas aquilo não seguia, né? O movimento acabava ali quando eu comecei, durava ali 1 mês, 2 meses, nem isso, alguns, e depois ele ia acabando. E o que você identificou para passar a corrigir? Porque você falou agora de uns 8 meses para cá, eu identifiquei isso, era um não merecimento, você achava que era meio que uma incapacidade de fazer. O que você mudou para fazer dar certo? Eu identifiquei em mim, todo mundo tem, né? Aquilo que está limitando, aquilo que te bloqueia. Um pilar muito importante para a gente falar, ô Fabrício, é o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, a gente precisa de fazer esse mergulho para dentro, né? Nas nossas profundezas, nas nossas sombras, conhecer as memórias de dores que a gente carrega, ressignificar isso, saber o porquê que eu recebo, por que acontece isso e isso comigo? Por que na hora de fazer, eu sei que eu preciso fazer, mas eu não faço? Por que eu atraio esse tipo de relacionamento para minha vida? Por que as pessoas falam dessa forma comigo e eu não consigo me posicionar? Que medo é esse, né? De onde vem isso tudo? Porque está tudo guardado, né? Eu falo que é o nosso baú de memórias, que a gente tranca e deixa bem guardado, porque para acessá-lo a gente vai causar dor. E muita gente não quer sentir dor, é preferir ficar na zona de conforto, né? Preferir ficar ali no gostosinho do que se ver, encarar. É muito mais fácil culpar o outro e achar que é a vítima, né? Uma coisa que eu falo muito para minhas alunas é autorresponsabilidade. Você não é vítima de nada e não existe culpado. Assume responsabilidade sobre tudo que acontece na sua vida. E aí você começa a dar esse mergulho para dentro. E aí começam a vir muitas coisas à tona, né? Muitos bloqueios, muitas crenças que você carrega e muitas memórias que precisam ser ressignificadas. E esse processo, gente, a vida vai te recrutar para você chegar nesse lugar. Os acontecimentos, vão aparecer coisas na sua vida que vai te fazer se conectar. Quem comanda a nossa vida são as nossas crenças. É aquilo que eu acredito. O que eu acredito é o que eu sou. E é aquilo que vai acontecer. Então, o que a gente precisa de ver quais são suas crenças, né? Quais são as crenças que te limita, que te paralisa, que te trava, de onde surgiram? A nossa identidade, as nossas crenças, né? Aquilo que a gente aprende é formado até os 12 anos de idade. Até os 12 anos, as pessoas foram nos moldando, né? E as nossas crenças foram surgindo. E essas pessoas, a maioria, são de autoridade na nossa vida. É pai, mãe, ou quem te criou, né? São pessoas que realmente tinham poder sobre nós e que foram falando. Autoridade sobre as nossas vidas e entrava sem filtro. Exatamente. E é aquilo que a gente começou a acreditar, né? Como é que a crença é formada? Forte impacto emocional ou por repetição? Então, aquilo virou uma verdade para você. E aí você leva para a vida. E vai levando e acreditando que você não é capaz, que você não é merecedor, que você não é bom o suficiente, que você nunca vai aprender nada, né? Que você sempre que você quer aparecer demais, que você não é para estar nesse lugar, que você é um fardo, que você sempre atrapalha as pessoas. Enfim, tudo aquilo que você escutou e que você acredita ser. Por isso que a identidade, sempre falo dela, né? Porque o que é autoimagem? Autoimagem é como eu me vejo. E muitas pessoas, elas se veem como os outros veem ela, e não como Deus a vê. Então, eu me vejo com tudo aquilo que as pessoas falaram que eu sou, né? E que carregam também muitas experiências e memórias das pessoas. Então, a gente tem que curar esse bloqueio de autoimagem e começar a nos olhar como Deus nos olha. E aí, quando ele tem esse tanto de crenças, elas vai ficar limitado, você vai acreditar que aquilo é verdade e você não consegue dar um passo. Você tem capacidade. Quantas vezes, gente, as pessoas falaram com você, você é capaz de fazer isso, você é tão boa nisso, por que você não vai lá e faz? Nossa, você tem autoridade para isso, as pessoas precisam ouvir isso que vai falar, você é inteligente, você é um monte de coisa, e você não sai do lugar. As pessoas veem, mas você não consegue. Tem algo que está ali te travando. E aí, todos esses movimentos que eu criei, né? A gente, quando começou o PLD, que é um curso do Pablo, eu fiz um grupo que é o Mastermind de Mulheres do PLD. Esse grupo, gente, cresceu, foi um movimento. Dentro dele, teve os Vozes Curativas, que foi para poder fazer livros. A gente acabou de fazer a primeira edição, a segunda edição. Eu abandonei esse projeto. Eu não consegui também continuar com os Vozes Curativas e nem com o PLD. Hoje eu sou líder lá do grupo, mas o movimento cresceu tanto que eu não tenho, nem consigo entender e nem saber, nem consciência de tanta coisa que já foi feito ali dentro. Teve o Contramão do Mundo, teve o Surfando na Onda. São vários movimentos que você cria e aí eu não conseguia manter, né? A primeira coisa que me pegava, procrastinação.
Eu fazia, eu começava com aquela energia e não tinha continuidade, constância, né? A procrastinação, gente, é a ladra da nossa alma. Quando você quer fazer algo, a sua alma tem algo que ela sabe que precisa ser feito. A procrastinação vem e te paralisa, e te trava. Tem muito a ver com recompensa. Sabe, você comemorar os micro-resultados. Talvez na minha infância, quantas vezes minha mãe prometeu algo e não cumpriu? Falou que ia fazer e não fez. Sabe, eu vou chegar e não chegou, e não chegava. Então, eu não tenho essa relação saudável com a recompensa. Como é que eu curo a procrastinação, Ana? Começa a fazer planejamento. Então, essa semana eu preciso cumprir isso. E na hora que você cumprir, se dê uma recompensa, né? Comemore os micro-resultados. E você vai querer sempre fazer mais. Você vai começar a alimentar a sua alma para você sempre fazer mais, um pouco mais. Eu tinha muita procrastinação. Então, eu começava e não terminava. Eu não tinha constância. Eu falava que ia fazer e não fazia. Eu prometia um monte de coisa e não conseguia cumprir. Né? A gente começa a repetir. E isso vai vindo à tona, né? Vai vindo tudo isso. Eu não achava que eu era merecedora, que eu não era boa o suficiente, que eu não tinha valor. O que eu ia falar não era importante para as pessoas. Meu pai separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade. E o pai, né, a figura masculina do seu lar é esse que te coloca para o mundo, que te posiciona para o mundo, que mostra o teu valor para o mundo. Uma mulher, né, um filho, uma pessoa que não teve essa presença paterna, ela vai ser mais insegura mesmo. Você sabe que isso é uma coisa que inclusive, é uma das coisas que eu mais falo. O torne-se o comandante da sua própria vida tem a ver com você tomar esse posicionamento como pai, para que você passe a comandar. E aí, quando você está numa condição dessa que você não tem a referência de pai, você acaba tendo uma referência somente de mãe. E é muito fácil de você acabar se tornando uma mulher virilizada, né? Também. Uma mulher que está sempre querendo tomar o controle de tudo. Exatamente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que esse é o cerne do movimento, né? Que a gente iniciou agora. E aí essas crenças te bloqueiam. E aí você não consegue. Então isso eu comecei a tratar. Eu comecei a trazer à tona. Gente, e você precisa enfrentar. Não adianta, eu falo que o passado, ele precisa ser resolvido, ressignificado e perdoado. Se você não resolve o seu passado, não ressignifica e não perdoa, ele vai virar o seu presente. Vai vir tudo à tona. E aí esse passado vai bloquear o seu presente, vai deixar você de viver coisas maravilhosas e fazer coisas maravilhosas. E aí eu comecei a ressignificar o meu passado. Comecei a trazer crenças à tona. E aí, gente, a gente tem que ir pro campo de batalha muitas vezes. Muitas vezes a procrastinação falava, mas eu falava, eu vou fazer porque a minha alma sabe que eu preciso fazer. E aí vem a ativação da identidade, que eu falo que é a base de tudo, né? Que assim, que a autoimagem é o bloqueio que você cura ele, um monte cai junto, porque ele que sustenta essa falta de merecimento, de não ser capaz. E aí você vai para o campo de batalha e enfrenta aquilo. E aí as coisas começaram a acontecer, né? E chega uma hora que você não consegue mais ficar parado. Eu queria falar um pouquinho também sobre a ambiência. Porque a gente é produto do meio, né? Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais se relaciona no dia a dia. Então, quando eu vim para Alphaville, eu vim para cá, eu tá no meio de pessoas que buscam o crescimento, que estão num outro nível, que já alcançaram uma maturidade espiritual também, mais do que eu. Você tá naquele meio, você sente essa frequência. E aí isso vai te contaminando, né? Isso vai te transformando também. A ambiência, eu achava que era bobagem a ambiência, gente. Falava, não, o que eu faço aqui, eu faço em Belo Horizonte, por que eu vou para lá? Então, né? Você também percebeu essa diferença? Você Demais. conseguiu perceber na saída de Belo Horizonte para o tempo que você veio para cá, você conseguiu acelerar os teus resultados? Com certeza. O que eu cresci em 6 meses aqui, eu não cresci em 6 anos lá em Belo Horizonte. Por isso que o movimento é importante. Sabe, você tá... Quais são suas referências hoje? Coloca aí 5 pessoas que são suas referências. Começa a mudar suas referências. Começa a andar com pessoas que carregam algo a mais do que você. Você tem que ser... Eu brinco, né? Que a gente tem que ser o mais burrinho da mesa. Eu tenho que ser a menor da mesa, porque eu quero andar com pessoas que estão sempre acima de mim. Isso é ambiência. É você se conectar com novas frequências para ter novos resultados, né? Novas pessoas, novos lugares. E tanto que eu vim para Alphaville ainda bloqueada, né? Criei aqueles movimentos de início, mas não tava... O movimento não deu andamento. E aí essa ambiência, esse autoconhecimento, né? E eu mergulhando fundo. E também, gente, que para mim é o principal, intimidade com Deus. Porque aqui eu busquei mais essa espiritualidade, né? Aqui eu saí um pouco dessa religiosidade e comecei a buscar uma intimidade com o Senhor. Comecei a entregar meu coração para Ele. Comecei a buscar
com sede mesmo, diariamente, falando, Senhor, porque agora eu me movimentei, agora eu tô aqui, né? É quando a gente se rende para ele, né? E fala, agora é eu e você, não tem como voltar atrás mais. E aí você começa a se movimentar, a sair da sua zona de conforto, né? E até que ir para um outro lugar. E aí aumenta a tua fé, você começa a fazer algo que está no seu coração, você começa a viver de decisões, você muda os seus hábitos e comportamentos e isso vai te levando para esse lugar. Então, não tem uma coisa que me fez começar a decolar, sabe assim? Porque hoje eu vejo que eu decolei, né? Eu já saí daquela inércia, daquele estado de sono, né? Aquele estado desperta. Eu acordei e o A, né, que é o D de desperta, o A de acorda e o E de expandir. Então, agora eu já estou no acordar para poder expandir. Né? E aí depois quando você expande, é quando você resplandece. É quando você começa a transbordar aquilo que você se encheu para as outras pessoas. Quando você começa a ensinar outras pessoas. Quando você começa a transformar a vida de outras pessoas. Eu queria, inclusive, falar um pouco sobre isso que você acabou de dizer sobre transbordar na vida de outras pessoas. Eu noto que as pessoas mais se preocupam ou se perguntam o que está impedindo que elas decolem. Então, o DecoleCast é justamente para você entender o porquê que você não tem decolado, mas fazer com que você decole. E aí você acabou de citar algumas coisas. Você acredita que é o somatório de todas essas coisas, identidade, conexão com Deus, a ação, ou tem alguma delas que você fala assim, nossa, essa aqui foi o que realmente fez a diferença? Eu poderia falar que a base para você começar a decolar é ter essa intimidade com Deus. Né? É ter essa... Porque o que me diferenciou, Ana? Então, quem é a Ana antes de ter intimidade com Deus e quem que é a Ana depois de ter essa vida, né, voltada para o Senhor mesmo? Qual que é a diferença? É aquela Ana que não vive só pela carne, que não vive de prazeres imediatos, sabe? Que não vive por coisas. E aí você começa a viver por causa, você começa a viver de princípios, você começa a colocar a vontade de Deus acima da sua. Aí você fala, não, Ana, mas como assim? Deus nos fez para a gente ter nossas vontades, né? Para poder a gente desfrutar o melhor dessa terra. A gente vai ter que colocar... O que é isso? Colocar a vontade dele acima das suas. Porque as nossas vontades ainda são muito egoístas. As nossas vontades ainda são muitas voltadas para os prazeres da carne, para aquilo que eu quero. E quando o que é governar sobre o nosso corpo? É eu governar sobre as minhas emoções. É eu não ser levada, né? Um ser humano que é levado pelo que sente, que é levado pelas suas emoções, é imaturo, né? Então, assim, eu não me preocupo com as pessoas, eu não tenho comprometimento e responsabilidade. Eu vivo através do que eu sinto. O importante é eu ser feliz. E você vai levando, né? Se eu sinto isso, eu vou para esse lado. Se eu sinto assim, eu vou para outro lado. É aquela pessoa que vai vivendo só através das suas emoções, né? E isso vai gerar sofrimento, tanto para você quanto para as pessoas ao seu redor, porque é imaturidade. Né? Você precisa governar sobre suas emoções. Eu preciso saber que aquela emoção minha é para um prazer imediato e eu tô aqui para algo maior do que só fazer aquilo que meu corpo tá com vontade. Entende? Viver só da carne. E isso foi a virada de chave para mim. Porque durante muito tempo eu vivi voltada para os prazeres imediatos, para as minhas vontades, de maneira muito egoísta. Sabe? O que importa é o que eu quero, é eu ser feliz, de maneira muito voltada só para o meu umbigo. E aí, quando você começa a ver que existe alguém que te criou, que te colocou aqui, que existe uma ordem dada e que das tuas vontades não estão acima das vontades dele, é o que acontece muito com as mulheres, né? Quando elas se perdem, elas querem viver para suas próprias vontades e não olham para aquilo que Deus as criou, o que ele colocou em nós para poder, qual é o nosso papel aqui na Terra. E aí a gente se perde. Né? Então eu fiquei perdida durante muito tempo voltado só para isso. Quando eu abri mão das minhas vontades, quando eu abri mão, não é abrir mão das suas vontades, gente, não entendam que é abrir mão daquilo, né? Então agora eu vou viver não posso ter vontade de nada, não é abrir mão das suas vontades carnais, sabe? Das suas vontades que não estão baseadas em princípios, que não estão baseadas em causas, que é apenas pelo seu egoísmo, pelo seu ego, né? Por quê? A gente liga tudo. Existe algo que chama inteligência emocional, que estão voltada para as nossas emoções. Se eu não consigo governar sobre minhas emoções, quem comanda a nossa vida? São as nossas emoções. Né? É ela que faz a gente agir certo ou errado.
né? A gente agir aquilo que realmente é saudável pra gente ou aquilo que não é saudável pra mim. São as minhas emoções. O que acontece é que muitas pessoas vivem a partir das suas emoções. Então, vive essa vida louca, né? Essa vida que é sem governo, né? Eu vou através daquilo que eu sinto. Então, se eu tô com vontade de comer, eu como e problema da minha vida, da minha saúde, do meu corpo. Se eu tô com vontade de beber, de usar droga, de um sexo casual, problema se meu corpo é sagrado, se meu corpo é algo que, né, que tem uma sacralidade. Não, eu quero sentir prazer, então eu dou o meu corpo para quem eu quiser, né? Eu não sou baseada em princípios, eu sigo através daquilo só que eu tenho vontade. É essa vontade que eu tô dizendo. É quando você começa a se verticalizar e não se esparramar para o mundo. Eu começo a buscar algo que é do alto, algo espiritual, algo que é acima das minhas vontades, entende? Eu começo a viver mais pelo espírito do que pela carne. E foi isso que foi a virada de chave. Por isso que eu falo que conexão com Deus, essa intimidade com o Senhor, ela é importante para qualquer coisa. Porque se eu viesse para cá e ainda continuasse voltada para os meus prazeres imediatos, eu nunca ia querer transbordar na vida de alguém, me preocupar com os meus desejos. Eu faço uma live 6h06 da manhã. Quando eu acordo, meu corpo quer que eu fique deitada dormindo. Fala, você tá louco? Vai acordar pra quê? Nesse frio, vai falar as coisas pras pessoas, ninguém quer te ouvir, deixa cada um viver sua vida, vai preocupar com você. Isso é o meu corpo, isso são as minhas emoções, a preguiça, a procrastinação, né? Mas eu não escuto mais o meu corpo, eu governo sobre ele. Agora eu vou levantar e eu vou lá fazer uma live, porque tem vidas esperando por mim. Tem pessoas que precisam ouvir aquilo que eu vivi e talvez uma palavra minha. Quantas vezes você deve ter feito live pra você falar, nossa, você falou aquilo que eu queria ouvir essa manhã. Essa sexta-feira, por exemplo, foi isso. Vez. Durante a live, foi uma galera mandando mensagem, falou, cara, eu chorei muito nessa live, o que você falou tocou muito a minha vida, tal. E no fim eu parei para pensar, nem eu lembrava direito o que eu tinha falado, porque eu deixei justamente o Espírito Santo fluir o que era para entregar naquele momento. Se você tivesse focado nos seus desejos, nas suas vontades, naquilo que você quer, voltado para os seus prazeres, você não quer levantar de manhã, de madrugada e abrir uma live, né? Você ia deixar para depois. O transbordar é isso, é eu transbordar, eu sair de mim para o outro, né? Eu transcender, eu abrir mão das minhas vontades para estar a serviço. O amor é um vetor para fora, né? Eu preciso amar o próximo, por isso que na Bíblia fala, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. O próximo ele vem antes. Você tem que se amar para você conseguir exatamente, entregar, para você conseguir é um canal, sabe? A gente porque o amor não é meu. Eu não tiro o meu amor para te dar. O amor é Deus. Você só deixa fluir. Eu deixo Deus através de mim chegar até você com esse amor. Se eu tô muito egoísta, se eu não deixo fluir esse canal, se eu só penso nas minhas vontades, meus desejos, né? O que Deus mais ama são pessoas. Então, você quer agradar a Deus, comece a agradar as pessoas, transformar a vida das pessoas, começar a transbordar na vida das pessoas. Se eu não tenho essa conexão com Deus, se eu não consigo abrir mão dos meus desejos, eu lembro quando eu saí de Belo Horizonte, eu ainda muito nesses prazeres imediatos, minhas vontades, a minha oração para Deus, eu repeti isso, gente, pelo menos umas 100 vezes, que seja feito a tua vontade. A tua vontade, a tua vontade. Porque se for fazer a minha vontade, eu não ia fazer nada disso. Eu ia continuar na zona de conforto, eu ia continuar nos meus prazeres. Né? Por mim, eu ficava dormindo lá, não ia ficar abrindo todo dia a live para fazer o café com o comandante falando sobre o que faz sentido. Exatamente. Em transbordar na vida você ia das querer pessoas. Preocupar com a sua vida, né? Deixa eu dormir, deixa eu ficar aqui no gostosinho, deixa eu preocupar com o que eu quero, deixa eu viajar, deixa eu viver a vida. Ah, então não pode viajar mais? Não pode? É lógico que pode. Mas viver uma vida alinhada em Cristo, fazer aquilo que Ele colocou você para fazer, você vai acessar o melhor dessa terra. Você vai... E aí, o que é o mais legal? Que você desfruta o tempo todo. Tem coisa mais gostosa do que abrir uma live e transbordar na vida das pessoas e receber o feedback? Nossa, eu fui transformado pela tua palavra. Gente, é isso que preenche o nosso coração, sabe? Isso é viver de propósito, isso é você viver além de você, entende? É você transcender, é algo que vai maior do que só você, entende? Então, assim, a conexão com Deus, para mim, essa intimidade com o Senhor o cerne, é a base para a gente poder decolar, para você poder realmente abrir mão, porque se você não decola, é porque tem algo te pesando. Tem algo ali que tá pesado, tem algo ali que tá um fardo, tem bloqueio, tem crença, tem falta de merecimento, tem procrastinação, tem várias coisas que estão impedindo você, né, de viver aquilo que Ele te prometeu. Tem a falta de identidade.
que é a pior ali. Quando você começa a saber quem você é, aí você vai jogando, né, aquele entulho para fora do avião. Não, isso aqui não me pertence porque eu mereço. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha do dono do ouro e da prata. Eu posso acessar toda a riqueza desse mundo. Então isso aqui não pertence a mim. Procrastinação também não, é lá da minha alma. Hoje eu governo sobre o meu corpo. Eu sei o que a minha alma precisa fazer. Minha alma sabe o que precisa ser feito. Deixa eu jogar essa procrastinação para fora, que agora eu governo sobre as minhas emoções, sobre as minhas sensações. O governo sobre as emoções assim, é o que fez eu também fazer a virada de chave. Eu começar a governar sobre aquilo que eu sinto. Eu sempre fui muito, vivi muito voltada para aquilo para minhas emoções, sabe? Sempre muito emotiva. Sempre muito, eu quero, eu vou. Sem me preocupar, sem ter responsabilidade. Nós somos seres humanos. Nós precisamos de ativar nossas faculdades superiores, faculdades mentais, né? A gente diz, não, essa pessoa que vive por emoção, para mim é um bicho. Eu vivo só pelo meu instinto. A gente vive igual bicho. Totalmente. Né? Se eu sinto, eu vou. Que você vê os pets fazendo, né? Se eu quero, eu vou. Se eu tô com vontade, eu venho aqui e faço. E não tá nem aí. Se é o que você tem que fazer, se vai magoar as pessoas, se aquilo vai fazer mal pra você. Não, eu sigo o meu instinto, né? Eu vivo igual bicho. Quando você começa a ativar a sua inteligência emocional, né? Essas faculdades mentais mesmo, e começa a se elevar, você deixa de viver como bicho, né? E começa a viver de maneira mais inteligente, fazendo decisões. Sobre condição mais inteligente, eu queria até comentar sobre algo que você me falou, que é um movimento que eu fiz inverso ao teu, mas que é para atingir exatamente o mesmo resultado. Eu fiquei muito tempo voando pelo mundo inteiro, e com isso eu ficava muito tempo fora de casa. O fato de eu ficar muito tempo fora de casa, eu acostumei com uma condição de homem emasculado, onde a minha esposa é que ficava tomando todas as decisões. E você falou que foi em obediência, justamente em reconhecer que você precisava não seguir somente a tua emoção, mas fazer o que precisava ser feito para que você transformasse na tua casa. E que por muito tempo você foi uma mulher viril, mas que agora você tem alinhado com o teu esposo essa devolução do comando, para que ele assuma o comando dentro da casa dele. E que foi a mesma coisa que eu fiz aqui em casa. Por isso que eu estou dizendo que é o movimento inverso. Eu estou tomando o cetro de volta aqui como comandante da casa, o governante, e você está devolvendo para o marido. Como é que foi esse movimento? Porque eu tenho certeza que muitas mulheres hoje falam a mesma coisa que eu já ouvi em treinamentos que eu ministrei, com mentoradas que eu tive. Ah, não, mas se eu devolver isso para o meu marido, ele não sabe o que fazer. É que você não sabe o marido que eu tenho. Ele não dá conta de fazer. Se não foi eu, não sai bem feito, não acontece. Como é que está sendo para você? Como é que você está conseguindo colocar em prática isso? A gente precisa de começar a assumir o nosso papel, né? E parar de culpar os homens. Lá na minha casa, eu sempre fui uma mulher muito viril, gente. Assim, minha vida, as minhas referências femininas era da minha mãe, que cuidou de 4 filhas sozinha, que era a provedora da minha casa, que era a líder, que dava conta de tudo sozinha, que decidia, que resolvia. Só que ela teve que dar conta, porque a realidade exigiu isso dela, né? A vida colocou ela nesse papel, porque meu pai separou dela, a gente era muito nova. Então, ela teve que assumir esse lugar, mesmo às vezes causando muita dor. Ela tá exausta, ela tá cansada, mas ela precisava, né? Então, muitas mulheres hoje em dia, elas falam assim comigo, Ana, mas eu que sou a provedora da minha casa, não tem outra escolha, né? Eu tô sem esposa, ninguém tá aqui, né? Eu separei, sou divorciada, e como que eu mantenho a minha feminilidade? Como eu vou ser mulher tendo que assumir essa posição mais masculina, né? O papel do homem, gente, é prover, liderar e proteger o seu lar. E o da mulher é dar segurança emocional para aquele homem. A mulher precisa, através da existência dela, elevar aquele ambiente, fazer com que ele sinta como se fosse o céu aqui na terra. Ele é o caminho para o espiritual. Conexão com Deus para a mulher é a base de tudo, né? A gente precisa se encher do Espírito Santo, porque nós somos só esse canal, a gente não fica com nada. Exatamente. Né? A gente nutre, a gente acolhe. O Deus colocou em nós muito das suas virtudes, né? Inclusive, a gente tem o poder de gerar vidas, né? A maternidade, e isso faz a gente aproximar ainda mais dele, né? Deus colocou em nós toda a sua pureza, toda a sua verdade, bondade, generosidade, sua graça, o acolhimento, a nutrição, a leveza, a alegria. A gente carrega tudo isso em nós, mas quando a mulher está muito viril, ela se esquece, né? Essas virtudes ficam adormecidas.
E aí você volta muito pro controle, para aquilo que eu quero, pro ego. O ego é muito masculino, né? Pra ação. O ativo é o masculino, o passivo é o feminino, né? Então eu era muito essa mulher que decidia, que resolvia, a dona de mim, a empoderada, a autossuficiente, não preciso de homem para nada, eu dou conta de tudo sozinha, eu tenho meu dinheiro, a minha profissão, eu trabalho, né? Eu sou reconhecida, eu quero status, poder, eu tomo a frente, eu resolvo tudo, não peço ajuda de ninguém porque eu não preciso, que eu dou conta de tudo sozinha. Essa mulher que no fundo está exausta, sobrecarregada, porque ela está fazendo muito daquilo que ela não nasceu para fazer. Só que isso vem, o Fabrício, de gerações em gerações, né? A gente vai passando de mãe para filha quando você tem essa condição. E a gente está colhendo, a gente está pegando as consequências de tudo isso, desse movimento feminista que quis igualar a mulher com o homem. Nós não somos iguais aos homens. Existe uma equidade, mas não uma igualdade. Hormonalmente, biologicamente, nós somos diferentes e somos feitas com papéis diferentes. Então, quando a gente quer ter o papel do homem e assumir o lugar dele, a gente vai estar nos desgastando, porque não é aquilo. É a mesma coisa de você pegar uma colher e uma faca. A faca foi feita para cortar. Aí você pega uma colher e quer cortar com a colher. Corta, vai cortar? Até vai, mas ela vai ficar exausta, ela vai ficar cansada. Você vai ter um desgaste infinitamente maior, porque não é. Exatamente, o papel dela não é aquele, não é de cortar, né? Enquanto o homem, que o papel dele é cortar, é a faca, é o penetrante, né? O concreto, é a ação, ele vai querer tomar uma sopa. Você vai tomar a sopa, até vai conseguir no final das contas, mas bem devagar, porque você não está cumprindo o seu papel aqui. E aí, nesse movimento, e isso que vem trazendo para a gente até hoje, né, trouxe muitas dores. Então, a gente tem uma geração de mulheres machucadas, de mulheres feridas, de mulheres que não tiveram homem no seu lar, né, ou foram abandonadas, ou tiveram que assumir esse papel. Ana, e é fácil hoje a gente curar isso? Não é fácil, mas a gente precisa de tomar responsabilidade. Sabe, o movimento que a gente iniciou foi Eu Sou MEF, eu sou mulher e feminina. A gente começar a amar a condição de ser mulher, entender qual que é verdadeiramente o nosso papel, qual que é a nossa essência, o que a gente carrega. Porque é muito fácil colocar a culpa nos homens. Ah, mas se eu dar para ele, não vai dar conta de fazer. Ah, mas ele não assume. Gente, eu fazia isso com meu esposo. Eu olhava para ele, eu via ele um homem acomodado, passivo, sem energia, permissivo, que não resolvia. Se eu pedisse ele alguma coisa, demorasse meia hora e não fazia, eu ia lá e fazia na frente dele, porque eu não tinha paciência para esperar. Eu não podia, ele era muito lento, ele era muito devagar. Mas o outro, ele só espelha aquilo que você não reconhece em si. Então, meu esposo estava espelhando o meu feminino, que eu não estava conectada com ele. A passividade excessiva dele era a minha passividade, que eu precisava de conectar com ela. Então, eu comecei a culpar ele era o culpado. Ele era o errado, eu estava certa, dona de mim, controlando tudo, eu era toda poderosa, estava na minha melhor versão. O problema era ele. Aí eu pedi separação. Eu separei do meu esposo 3 vezes. 4 vezes, na verdade, que a última agora não foi uma separação, assim, mas a gente ficou separado também. Por quê? Porque eu não eu olhava para ele e eu não via essa virilidade, né? E eu não conseguia olhar para mim, curar isso em mim. A mulher, ela precisa admirar o homem. E o homem se encantar pela mulher. Quando eu começo a ver o homem mais fraco do que eu, a primeira coisa que eu perco é a admiração por aquele homem. E aí impacta no sexo, que você perde o tesão por aquele homem, porque aquele homem parece mais fraco. E se o papel dele é proteger, prover e liderar o meu lar, como que um homem fraco desse consegue me proteger? Inconscientemente, eu não vou dar conta de ficar mais com ele, e aí eu vou separar, ou vou buscar outro na rua, ou vou me achar autossuficiente e não preciso de homem para nada, que são as crenças, né? Aquilo que eu falei de crenças mais cedo. Crença é aquilo que a gente acredita. E a crença, ela é cíclica, autorrealizável e reprogramável. Autorrealizável, ela vai se realizar. Então, se eu acredito que você vai fazer com que aquilo aconteça para poder reafirmar aquilo que você acredita. Então, se eu acredito que eu não preciso de homem para nada, eu vou separar do homem maravilhoso que Deus me deu. Eu tava com um homem lindo que eu não conseguia dar valor para ele. Por quê? Porque eu não preciso de homem para nada. Então eu fui lá e separei dele, eu sou autossuficiente, porque eu sou independente, porque eu sou dona de mim, porque eu dou conta de tudo sozinha. E essas crenças, né, vai fazendo você... gente, muitas mulheres hoje carregam dores que não são nossas, que não são suas. Dores que vieram de outras mulheres, que não conseguiram viver a sua feminilidade na relação, e elas foram falando. Minha mãe falava comigo, Ana, tem o seu dinheiro separado do seu esposo, porque vai que ele vai embora. Não confia em homem não, viu? Porque o homem pode te largar a qualquer momento, você vai ficar com a mão na frente ou atrás. Então, guarda um dinheirinho seu separado.
provavelmente falou que você tinha que ser autossuficiente para que você não dependesse de ninguém. Tem que ser independente, porque a gente não pode confiar em homem. Mas por quê? Era a dor da minha mãe. Ela não pôde confiar no meu pai. Meu pai separou dela. Então ela passou essa dor dela para mim. Eu tinha um homem maravilhoso do meu lado. E eu não dei valor para ele. Por quê? Porque eu carregava crenças da minha mãe. E aí faz a mulher. E tanto para esse lugar, né, de autossuficiência, a gente carrega tantas coisas que fez a gente se perder. Estava em oração, Fabrício, e Deus falou comigo, no meu coração, que muito da cura do mundo é a cura do feminino. É a cura de nós mulheres. Porque nós trazemos Deus. Nós somos uma face de Deus a ser revelada aqui na Terra. Eu percebi isso no caminhar, por exemplo, na aviação. Na aviação a gente tem muita mulher virilizada. Principalmente quando a mulher está se posicionando na transição de copiloto para comandante. Então eu lembro até hoje uma vez que eu fui pedir para uma comandante, com licença, deixa que eu coloco a sua mala na van, por gentileza. E a pessoa virou para mim assim de uma maneira muito intensa, não desrespeitosa, mas intensa, e falou assim, mala e chifre, cada um carrega o seu. E aí eu fiquei assustado com a resposta que a pessoa me deu, e depois eu percebi que pouco tempo depois ela acabou se separando do marido, porque isso era uma coisa autoprogramável, exatamente. Como você falou. Ela já tinha autoprogramável porque ela ia tomar um chifre, porque ela sabia que a maneira que ela tratava o marido não refletia o que ele gostaria de receber. E aí ele acabou fazendo isso. Uma mulher muito viril, ela não consegue receber. Né? Ela sempre está nessa... E uma coisa muito importante é esse ego. Né? Você falou dela mudando de posição. Né? O ego, ele é masculino. Ele é esse reconhecimento. Né? E a mulher, ela se perde muito no ego. A gente precisa... Porque como nós só somos esse canal... A gente não tem, o nosso ego, ele tem que ser mordomo do nosso Espírito Santo, entende? Da nossa parte mais elevada. Quando você coloca o seu ego na frente, as mulheres vão se perder, porque elas vão querer ser reconhecidas. E quanto mais ela vai aumentando de patente, mais ela é autossuficiente, mais ela acha que ela dá conta de tudo e mais ela vai diminuir aquele homem, né? Mais ela acaba se distanciando da sua verdadeira essência. Exatamente. A gente... Foi implantado na sociedade que fragilidade quer dizer fraqueza, né? Que as mulheres são fracas, inferiores, que elas são submissas e que a gente não quer mais esse papel menor, né? E aí o que eu vejo nos meus estudos, na minha vida, na restauração do meu feminino, é que a nossa verdadeira força, ela está em outro lugar. E que nós somos muito fortes. E que a gente, quando a gente começa a entender o poder que a gente carrega, a gente não tem nada de inferior, a gente não tem nada de fraca. Fragilidade é diferente de fraqueza, né? Fragilidade, quando você pega uma caixa que tem alguma coisa frágil, você tá lá escrito assim, cuidado, é frágil. É porque é para você pegar com delicadeza, né? Isso é a mulher, para ser tratada com doçura, com delicadeza. Nós somos feitos da costela de Adão. A costela, ela é forte, contudo frágil e delicada. Essa é a nossa característica. Nós somos mulheres fortes, né? Só que isso foi confundido e acha que a gente tem que ser submissa. Gente, submissão da Bíblia não tem nada a ver com ser inferior ao homem. É estar debaixo da mesma missão. É vocês estar lado a lado. É aquela mulher poder validar e ajudar a ajudadora idônea, né? Aquela que está do seu lado. O problema é que a mulher se perdeu por causa do ego, porque ela não quer só ficar do lado, ela quer ter o poder, ela quer ter destaque, ela quer estar na frente, né? E essa busca da mulher por sua profissão, por sua carreira profissional, fez ela perder o coração. O coração da mulher está na casa dela. Nós guardamos o coração do esposo. Nós somos guardiãs da nossa casa. Depois que eu tiro meu coração da casa e coloco numa profissão, eu vou me perder, porque lá não é o meu lugar. E por que as famílias desmoronaram? Porque a mulher saiu da sua casa e foi para a rua, foi trabalhar, né? Foi buscar status e tudo, e a sua casa ficou desprotegida, porque nós somos as guardiãs. A casa desprotegida, o inimigo, ele entra. E aí nós temos hoje 93% das famílias disfuncionais, que têm filhos disfuncionais. Por quê? Porque são famílias desestruturadas. A mulher, ela se perdeu. Por isso que muito da cura do mundo é a cura da mulher. Quando a mulher resgatar a sua essência, saber qual que é o seu papel, voltar para aquilo que Deus realmente nos criou, as famílias vão ser restauradas, vão ser edificadas. Então a mulher não pode trabalhar, Ana? Que discurso é esse? A gente tem que ficar dona
dona de casa? Não, pelo contrário. O mercado de trabalho precisa de nós, mulheres, porque a gente leva toda a delicadeza, a doçura, a sabedoria. Quando a gente faz algo lá no nosso trabalho e que as mulheres façam, você vê que a gente sabe conduzir melhor a situação, né? A gente tem um jogo de cintura, a gente leva mais amor, a gente é menos racional, a gente é mais coração. Então, o mundo precisa de nós, mulheres. A gente só precisa ver aonde você coloca o seu coração. Entende? A gente só precisa não deixar o ego nos perder, fazer a gente voltar para o ego e perder a nossa essência, perder quem nós somos, né? A mulher de Provérbios 31, ela tinha servas, ela sabia governar, ela sabia administrar muito bem a casa, né? As pessoas. Então, eu não tô aqui para poder falar que a gente tem que ser submissa e virar dona de casa, pelo contrário. Mas a gente não pode perder o nosso coração. A gente precisa entender qual é a nossa natureza. Entende? Por que Deus me criou? E não colocar a minha vontade acima, o meu ego acima das vontades dele. Tem mulher que nem quer ter filhos mais, né? E nós nascemos com útero para multiplicar, para gerar vidas. Mulheres que nem querem ficar na sua casa, no seu lar. Mulheres que preferem ficar na rua, que largam seus filhos, né? Totalmente perdida da função que Deus nos deu, né? Aquilo E, gente, eu vou falar algo para vocês. Profissão não realiza uma mulher. Status, poder, isso até realiza momentaneamente, mas vai chegar no momento que ela vai sentir no coração que falta algo, que não está preenchido. O feminino é intimidade, é relação, é família. Nós estamos aqui para poder ser essa face de Deus, revelar essa face de Deus aqui na terra, refletir o Espírito Santo, levar leveza, amor, graça, acolher, nutrir, ter uma palavra amiga, né? Ser aquela mulher que está do lado, validando, impulsionando o seu esposo, né? Sabendo, falando com ele, olha, você pode ir, que eu estou aqui do seu lado e eu vou te ajudar por o que for. E o homem também ajudar essa mulher, né? Porque é uma dança. Sim, permitir que o homem se posicione como pai, como marido, como sendo o comandante da própria vida e o comandante na família. Quantas vezes o Eli falava alguma coisa lá em casa e aí eu falava algo, aí o B, não, meu pai falou, eu falava com ele, não, seu pai não sabe nada não. Nós mesmos desvalidamos o nosso esposo, né? Nós mesmos tiramos. O filho vai aprender que aquilo é uma verdade na vida dele. Exatamente. E aí vão criando gerações e gerações, né? De mães muito viris, né? E aí a gente chama dos filhos da mãe, que é esses homens que não tiveram posicionamento, que não sabem resolver conflitos, esses homens que não se posicionam, que não resolvem, que não decidem, que sempre querem que o outro resolva para ele, homens muito permissivos, sem energia, sem ser ativos, sem ação, né? Que essa era de homens, filhos, né? Que a gente chama de filhos da mãe, porque a mãe muito viril, a mãe deu tudo para ele, né? A mãe teve a ausência de um pai que colocasse aquele homem no mundo, que mostrasse o valor dele, que se posicionasse aquele homem no mundo, e o contrário também. Mulheres muito viris, porque tem a mãe, né, que foi a dona do lar, que é a referência de feminino que ela teve, e também não sabe. E aí a gente fala também da imaturidade feminina, né? Porque tem os dois polos, mas não dá para falar tudo aqui, porque é muita coisa. Sem dúvida. Mas, porque tem também o polo daquelas mulheres que são carentes, né, que não sabe se posicionar, muito submissas, que faltou também essa energia masculina, né, que falta também esse pai. Então tem a guerreira, né, tem aquela sobrecarregada, aquela mulher realmente que é a salvadora do mundo, e aquela mulher que não se posiciona, que é aquela mulher que falta essa energia masculina. Gente, todos nós temos as duas energias, feminina e masculina dentro de nós, tanto homem quanto mulher. Só que nós, mulheres, temos que estar 70% mais energia feminina que masculina no nosso corpo, porque nós somos mulheres, mas tem mulheres que não têm energia masculina, né? Que elas são imaturas ainda. E elas aceitam relacionamentos indignos, elas são muito carentes, codependentes emocional, elas não sabem se posicionar, não sabem resolver, decidir. Eu, como não tive um pai, olha que engraçado, eu sou muito viril, fui muito viril, né? Porque existem os opostos. Eu fui muito viril, controladora, porque tinha minha mãe. Depois que eu comecei a curar meu feminino, eu também não consegui me posicionar, porque eu também tive a falta de um pai. Quando eu vim pra cá, pra Alphaville, eu comecei a ver que eu não me sentia merecedora, não achava que eu tinha valor, porque eu também tive essa falta de um pai. Isso é autoconhecimento, sabe? Não existe uma regra, né? Não existe algo assim, a receita de bolo. É você mergulhar nas suas profundezas mesmo, mergulhar nas suas memórias e ir se curando, né? Mas o que eu entendo hoje, que é o meu movimento, que 90% das mulheres estão viris. Estão na energia masculina, estão carregando, né, essas informações que foram nos passadas. E o que a gente precisa então, Ana? É desconstruir. É só desaprender o que te ensinaram. Sabe por quê? Porque já é a nossa natureza.
Eu já nasci assim, entendeu? Nós já carregamos essa informação, só que a gente foi aprendendo a fazer diferente. Então, o que eu falo com as minhas alunas é isso, a gente vai desconstruir. Desconstrói tudo que você aprendeu. Pronto, tá tudo certo. Você vai voltar para a tua natureza, para a tua essência, para o cerne, né? Para o eixo, para o seio, para o íntimo, para a própria existência. É só isso, você vai voltar para esse lugar. Então, você vai desconstruir aquilo que te ensinaram, que ensinaram errado. Porque a mulher, ela já é a própria existência. Né? O homem, ele precisa provar a sua existência para o mundo. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso ir para a guerra, eu preciso caçar, eu preciso provar que eu estou no mundo, provar a minha existência. A mulher não. O feminino já é a própria existência, a gente já é a totalidade. Então, se a mulher quer fazer algo para ser mulher, ela já deixa de ser mulher. Porque ela não precisa, porque ela não precisa fazer. Começa a refutar a sua própria essência. Ana, queria que você deixasse uma mensagem de finalização para a nossa audiência, baseada em toda essa, todo esse trabalho que você realizou, toda essa, não só na parte da pesquisa, mas também na área de você viver isso empiricamente nos teus projetos e nos teus estudos. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final para a audiência, para que eles possam realmente captar como mudar daqui para frente tudo isso. Como decolar, né? Como sair do chão. Gente, eu fiquei muitos anos no chão e eu fui decolar tem pouco tempo. Escuta seu coração, silencia um pouco o falatório mental, aumenta a sua conexão com Deus, a sua intimidade, abre mão de prazeres imediatos. Eu sei que é gostoso, mas é gostoso só na hora, é só naquele momento, isso não vai te preencher. Isso é só para poder tampar alguma dor. Conecta com as suas dores mais profundas. Não fuja da dor, porque a dor, ela vai te ensinar, ela vai ser a maior mestre na sua vida para você poder alcançar a sua maturidade. É através da ferida que a luz entra. Então, mergulha para o autoconhecimento, cuida do seu interno, sabe? Não foge do amadurecimento, porque nós precisamos amadurecer. Não tem tempo mais para mimimi, para vitimismo, para você achar que o mundo está contra você. Se posicione, assume o teu lugar, se conheça, aumenta a conexão com Deus, tome decisões na sua vida. E tomar decisão requer ativação de identidade, mudança de hábito e coragem. Através de uma decisão, de um movimento, as coisas vão começar a acontecer. Parece muito clichê, mas não é. Quando você começar a entrar em ação, você vai ver que a vida vai te recrutar. Muitas vezes para você poder ir em direção ao seu propósito, sabe? E isso vai chegando até você a partir do movimento. É isso. E mulheres, mulher que quer resgatar a sua essência feminina, mulher que quer se conectar com a sua natureza, mulheres que estão sentindo sobrecarregadas, estão cansadas, exaustas, mulheres que estão sozinhas, que perderam seu relacionamento, que não sabem mais como agir a partir de agora, que realmente não sabem como lidar com a realidade que vivem hoje. A gente está com um movimento que chama Eu Sou MEF, Eu Sou Mulher e Feminina, que esse movimento você vai acessar a sua natureza, você vai alcançar prosperidade, porque prosperidade é natureza, né? A nossa natureza é ser próspera. Então, assim, a pobreza é resistência, na verdade. Então, quando você resgata a natureza, a prosperidade, ela vem, que não tem nada a ver com dinheiro, vocês vão entender isso. Exatamente. E você vai começar a viver com o teu maior potencial, com aquilo que realmente você fez e cumprir o teu papel aqui. E a vida vai começar a ficar mais leve, mais gostosa, você vai ficar mais criativa, mais intuitiva, as coisas vão fluir de uma maneira mais orgânica, sem precisar de sobrecarregar, sem precisar de se matar para isso. A gente só precisa de voltar para casa. Uau! Bom, conversei aqui com a Ana Lucchini, essa mulher fantástica que tem muito a acrescentar na nossa vida. Esse foi mais um Decolecast com Fabrício Moresco, um podcast que você passa por aqui e faz com que você decole verdadeiramente. Então, se você gostou, se você acha que tem alguém que vai querer saber, vai querer assistir, vai querer transformar a sua vida também, aproveita, já aperta o like, se inscreve no canal e envia para aquele amigo, para aquela amiga que realmente precisa decolar na vida. E até a nossa próxima decolagem. Até, gente! Valeu!